Na série de entrevistas da TV Real Time 1 com candidatos e candidatas ao governo do Amazonas, a nossa convidada é Manauara, formada em Direito, já foi escrivã da Polícia Civil do Estado, analista do TRE, procuradora de contas do Ministério Público de Contas de Roraima e também, em Roraima, foi juíza. Em seu último concurso, passou para a Defensoria Pública do Amazonas e foi secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania na atual gestão do governo estadual. Carol Braz, do PDT, seja muito bem-vinda, candidata ao Real Time 1. Muito obrigada, é um prazer todo meu de participar aqui dessa entrevista e ter a oportunidade de trazer os nossos projetos e o nosso plano de governo para o Amazonas. O seu plano de governo inicia pela política de desenvolvimento social, a começar pela pessoa idosa. Me chamou a atenção o programa Viva Mais e Melhor. Quanto vai custar para implantar o programa e quando ele começará de fato, a sair do papel e entrar em vigor, e qual secretaria ficará responsável por ele? Perfeito, esse programa é um programa do nosso coração. A gente dividiu o plano de governo em 4 pilares, que começa com o ser humano em primeiro lugar, a sustentabilidade, a economia e todo o nosso desenvolvimento aí voltado para a infraestrutura. E a gente começa falando das políticas sociais, do desenvolvimento social, sempre tendo essa base de que não existe desenvolvimento social sem o desenvolvimento econômico. Esse projeto é um projeto que no ano passado foi orçado em 5 milhões para todo o ano, garantindo profissionais de educação física, de serviço social, fisioterapeutas e também psicólogos para acompanharem os idosos dentro das comunidades. Isso para quê? Para que esse idoso, perto da sua casa, tenha um grupo onde ele vai poder conversar, se exercitar e também cuidar da mente e cuidar do emocional. É muito importante a gente trabalhar a pauta do idoso, porque hoje a nossa população está envelhecendo e também eles precisam de um atendimento de saúde diferenciado por meio da construção de um hospital para o idoso, que já é um planejamento de médio e longo prazo para garantir para esse nosso público tão especial e tão sensível um atendimento diferenciado por parte do Estado. E reforçando, Caio, que esse projeto para os idosos atende também os idosos do interior. Todo o nosso plano de governo é focado para garantir o atendimento na capital, sem deixar o interior desamparado, como hoje o interior está esquecido. Já tem um valor que vai ser investido para a construção desse hospital? Esse hospital está sendo ainda planejado. Isso vai depender de todo o tamanho do hospital. Ainda não tem o valor porque ele está sendo, na verdade, ainda planejado pela equipe técnica. E é importante, Caio, salientar que dentro das obras para o Estado, nós vamos priorizar a mão de obra local. Qualquer pequena reforma, qualquer construção, vamos utilizar o pedreiro da comunidade, o eletricista, o encanador, para desenvolver a economia comunitária e garantir que o dinheiro que vem para investir nas obras vai ficar dentro das nossas comunidades, vai para o bolso do amazonense. Essa sua proposta a respeito da população idosa, em cuidar da população idosa, é um pouco parecida com a FUNAT, que é a Fundação Aberta da Terceira Idade, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Ela vai permanecer ou isso vai ser um projeto paralelo? Como a senhora define isso? A FUNAT permanece, a FUNAT tem uma importância muito grande na qualificação de profissionais que hoje são os cuidadores de idosos. Então, a atribuição ela não se confunde, ela se complementa. E a gente precisa também falar como é que vai funcionar o programa Agenda da Mulher Amazonense. Perfeito. Será um programa transversal, um programa ligado a uma secretaria ou a uma única secretaria? E quais os 3 principais objetivos deste programa? Uma vez que o governo precisará atender esse projeto, quando efetivar esse projeto, vai precisar fazer um levantamento de quem poderá participar, qual é o planejamento e o custo disso. Perfeito. Essa Agenda da Mulher Amazonense é para trazer uma qualificação para as nossas mulheres, investimento para que ela possa iniciar um pequeno negócio por meio de aplicação da AFEAM e garantir a segurança dessa mulher. Então, é um projeto
completamente transversal. Todo o nosso desenvolvimento social ele está de forma transversal na educação, na qualificação, por meio do CETAM, que pode trazer cursos profissionalizantes para capacitar as nossas mulheres. A agência de fomento, a AFEAM, entra garantindo ali um recurso mínimo para essa mulher iniciar o seu empreendimento e trabalhar fortemente a questão da segurança para essa mulher. Garantir que teremos a construção da Casa da Mulher Brasileira, que já foi aprovado o recurso da bancada federal de 10 milhões para a construção dessa casa, que é um projeto do governo federal, e que eu consegui sensibilizar o governo federal de trazer a Casa da Mulher Brasileira, sensibilizei a nossa bancada para destinar os recursos e agora nós precisamos colocar finalmente esta casa em prática. Para quem não sabe, a Casa da Mulher Brasileira vai trabalhar a Delegacia da Mulher, Juizado, Defensoria Pública, as perícias médicas, tudo em um único lugar. Porque hoje, assim como crianças, mulheres e idosos precisam ir a vários lugares para resolver um problema na polícia, nós estamos trazendo a Casa da Mulher para que a mulher resolva tudo em um único local. Com relação às crianças, hoje a Delegacia da Criança funciona na Morada do Sol, e ali nós vamos fazer um centro integrado de atendimento à criança, onde também vamos ter o psicossocial, ou seja, assistente social, psicólogo, a delegacia e as perícias sendo realizadas no mesmo local. Quem acompanha sabe que hoje uma criança que foi vítima de um abuso sexual vai até a delegacia e depois precisa ir até o IML, sofrer todo esse percurso, e quando chega no IML, ela está ali no meio de outras perícias, de pessoas que estão fazendo corpo de presos, que estão fazendo corpo de delito. Não existe hoje um atendimento diferenciado e sensível para essas vítimas sensíveis, que são mulheres vítimas de violência, crianças vítimas de abuso sexual e idosos que também são vítimas de violência. Esse público terá os seus centros onde serão prioridade. É um assunto atual que precisa ser discutido e no seu plano de governo também consta. Mas lá também fala sobre implementar cursos profissionalizantes com viés tecnológico através do CETAM, e isso é uma tentativa desde a criação do CETAM, eu lembro aqui. Por que eu estou falando isso? Porque apesar de ter esse viés e ter essa proposta, o resultado prático desde a sua criação, ou da fundação do CETAM, é quase que irrisório. E aí eu lembro por quê? Pelo baixo nível de aproveitamento que esses cursos profissionalizantes entregam. Ou seja, você forma muita gente, mas o mercado ainda não é capaz de absorver isso, e aí causa uma diferença absurda. Eu lhe pergunto, o que fazer para incentivar a ter os cursos profissionalizantes, a melhorar isso, mas o mercado consiga receber esse profissional agora qualificado e colocar na mão de obra? Até hoje o governo trabalhou da forma errada. Em vez de primeiro ouvir o mercado e depois estabelecer e fornecer os cursos, hoje os cursos são criados sem saber se o mercado está preparado para absorver essa mão de obra. Então, nós vamos começar conversando primeiramente com o mercado de trabalho, saber qual é a necessidade da mão de obra. Eu te dou um exemplo, Caio. O Polo Digital tinha, no mês passado, 800 vagas de emprego em aberto e faltava profissional com a qualificação necessária para essas vagas de emprego. Então, o que nós vamos fazer? Conversar com onde estão as vagas, qualificar a nossa população de acordo com as vagas existentes. Por exemplo, no interior do estado, precisamos levar cursos de acordo com o potencial de cada município. Se um município tem um potencial turístico, vamos levar cursos para o setor hoteleiro. Se aquele município é forte no desenvolvimento da pesca, vamos levar os cursos de engenharia de pesca, cursos de acordo com o potencial de cada município e de cada mercado que vai empregar essa população. É interessante, no seu plano de governo, a senhora trata a questão do desenvolvimento social de forma muito ampla. E aí o Centro de Referência para Atendimento à Pessoa com Deficiência. A senhora coloca como uma das propostas. Essa é uma política que
a gente viu ser implementada no governo de Omar Aziz, eu me refiro lá a 2013. Qual a diferença, né, daquele plano que foi, naquele primeiro momento, colocado para o Amazonas, para esse plano que a senhora está apresentando agora, e em valores? O que isso vai custar, ou melhor, ser investido pelo Estado? E tem uma outra dúvida que, para ficar claro sobre o plano de governo, que é: será um hospital ou um espaço multidisciplinar? Perfeito, Caio. Esse programa é muito importante e especial para mim, porque eu tenho acompanhado muitas famílias de crianças com deficiência e sei da dificuldade que hoje essas mães encontram para conseguir um simples laudo para iniciar o tratamento. Por isso que nós estamos com esse programa de trazer esse centro de atendimento às pessoas com deficiência, mas ele funciona desde a consulta inicial até o tratamento. Vamos utilizar uma ala desativada do Delfim Aziz para que ali você possa fazer consultas médicas e também exames necessários para identificar síndromes, identificar todo tipo de doença e realizar o tratamento. Esse tratamento inclui fisioterapia, fonoaudiólogo, ortopedistas, terapeuta ocupacional, para que essas famílias que hoje correspondem a aproximadamente 25% da população amazonense tenham um local de referência que funciona como um hospital, utilizando a estrutura existente, o que vai baratear os custos, que você sempre pergunta no custo dessa ação, e utilizando já profissionais do quadro e avaliando, conforme essa demanda for crescendo, o incremento de mais profissionais para atenderem essa população. Esse incremento de profissionais, se tratando do Delfim Aziz, se trata de um contrato entre o Estado e uma organização privada que ali atua. Seria com essa mesma organização? A gente pode utilizar essa mão de obra e também temos a mão de obra dos profissionais do próprio Estado, que podem estar ali realizando os mutirões de atendimento, realizando todo o atendimento necessário para tirar a nossa população da fila da morte. Hoje o CISREG é uma fila de espera para a morte e a população não consegue mais viver com essa angústia de não saber se vai ter um tratamento de saúde. Por isso, não apenas nessa estrutura, mas é bom que a gente já fale, dentro do nosso plano de governo, temos a curto prazo a realização da Força Estadual de Saúde. Essa força estadual vai começar com mutirões de saúde em todo o estado, para acabar com essa angústia dessa fila que não tem fim. Por falar em CISREG, a senhora entra governo e sai governo, mas a senhora fala num ponto importante, que é a redução dessa fila. O Brasil como um todo, o Amazonas como um todo, e o país não seria diferente, de ter esse problema de fila de espera para exame, para consulta, para cirurgia. Mas aí passa por uma questão fundamental, que é recursos humanos, equipamentos, unidades de saúde como um todo. Quanto seria necessário para investir no Amazonas para reduzir essa fila? Pelo menos em 20%, vamos colocar aqui. Essa fila realmente é uma fila da morte que precisa de mutirões. E quando você me pergunta do valor, Caio, eu lhe digo que não é um valor estratosférico, porque nós vamos utilizar as estruturas existentes. Nós temos aí hospitais que podem funcionar 24 horas, que funcionam 24 horas, mas que em virtude da falta de planejamento, eles não estão atendendo a população durante esse período em que estão ociosos. Então não é questão de custo, é questão de vontade de fazer, é questão de utilizar a estrutura existente, os profissionais que já são contratados pelo Estado e colocar essas equipes que já existem, esses hospitais que já existem e ter planejamento. Me permita mais uma pergunta ainda nesse sentido das estruturas hospitalares que a senhora menciona. A gente, de forma muito comum, a gente observa que João Lúcio, 28 de agosto, eu vou deixar de lado aqui o Delfim Aziz, porque a senhora mencionou que no seu plano de governo ele vai ser dedicado a uma outra estratégia de saúde. Mas esses hospitais que eu menciono, como o próprio Platão Araújo na Zona Leste, ele tem capacidade para ter mais leitos? Porque o que a gente ouve da população é que eles estão super lotados.
Sim, esses hospitais hoje se encontram superlotados, os profissionais estão trabalhando desmotivados. A gente sabe aí de situações de profissionais que estão com os salários atrasados. Então, hoje, trabalhar a estrutura desses hospitais passa primeiramente por um trabalho com a estrutura humana de quem está prestando um atendimento. A maior reclamação hoje, Caio, é da forma como a população é atendida. E a gente precisa ter profissionais motivados trabalhando nessas estruturas. E a partir do momento que a gente coloca uma equipe motivada, a gente consegue sim ampliar o atendimento, a gente consegue ampliar o número de leitos, utilizando a própria estrutura existente, readaptando o que nós temos, mas tendo sempre em vista, Caio, que eu estou falando de planejamento de curto, médio e longo prazo. Nós precisamos ampliar a nossa rede de saúde, não apenas quando eu falo em utilizar as estruturas existentes para um planejamento de curto prazo. Por quê? Porque nós queremos que a população saiba que ela já vai ter resultado imediato, um resultado em curto prazo. A senhora menciona no seu plano de governo uma articulação para também prestar apoio à população indígena no âmbito da saúde. O que a senhora entende que poderia ser feito para facilitar a saúde chegar em comunidades tão distantes do Amazonas? E aí eu vou lá para a Cabeça do Cachorro, vamos pensar em Iauareté, que é 2 horas de voo ali de São Gabriel da Cachoeira, da sede do município até lá. O que o Estado poderia ter de participação em relação a isso? O Estado vai entrar apoiando uma estrutura que hoje já é capitaneada pelo governo federal. Como nós podemos apoiar? Com médicos, com profissionais, com equipamentos, garantindo que teremos equipes que cheguem até essa população. Mas eu falo com o indígena também, que já é um grande número de indígenas que vivem fora das aldeias, porque o indígena que não está na aldeia, ele não é atendido pelo governo federal. Esse indígena vai ser atendido pela estrutura de saúde do Estado. E é essa estrutura que não está preparada para atender a população indígena. Eu acho interessante que durante a pandemia foi montado ali na Newton Lins uma base de atendimento voltado especificamente para a população indígena. E infelizmente isso acabou se desfazendo com o tempo. E é esse tipo de atendimento que a população precisa. Hoje o indígena ele não quer passar a noite numa maca e nós precisamos respeitar. É como se nós fôssemos hoje num hospital e nos colocassem numa rede, sendo que nós estamos acostumados a dormir numa cama. Se o indígena quer dormir na rede, nós precisamos respeitar a sua diferença e garantir que ele vai ter um hospital ou quando eu falo de aproveitar as estruturas, é de que a gente consiga ter alas dentro dos hospitais que respeitem a diversidade, que respeitem a cultura indígena. Nós precisamos dar exemplo para o mundo. Nós temos uma população grande de indígena no nosso estado e hoje estamos vivendo como se eles não tivessem direitos. E eles têm direitos e precisam ser respeitados. E esse respeito começa por uma unidade de saúde onde ele vai ser atendido de acordo com os seus costumes e tradições. A senhora menciona também no plano de governo, ainda no âmbito da saúde, candidata, a construção de eu vou falar hospital, mas a senhora me corrija se eu estiver errado, de uma unidade de saúde que vai ser dedicada para o tratamento de pessoas com câncer. Seria um novo SECOM? Seria uma unidade que trabalharia em paralelo à Fundação SECOM? Essa estrutura para o tratamento da pessoa com câncer é voltada para trazer parcerias como o Hospital de Barretos, para que a gente tenha ali hospitais que já funcionam com qualidade para fazerem atendimento aqui no nosso estado. A senhora fala em ações imediatas no âmbito da segurança pública e a primeira de suas ações é criar delegacias no interior, delegacias que seriam dedicadas a um atendimento especializado à mulher. E a gente sabe que criar delegacias é um custo, mantê-las é outro custo, e operacionalizar é um outro valor ainda. Uhum. O que a senhora pensa? Porque a senhora coloca no plano de governo criar delegacias da mulher em municípios com população acima de 30 mil habitantes. Uhum. É um valor significativo uma delegacia, e para mantê-la mais ainda. Isso é extremamente permitido e extremamente possível de fazer
com gestão, com administração e com sensibilidade de perceber que esse público vulnerável precisa de um atendimento diferenciado. Nós nunca tivemos esse olhar sensível para garantir que uma criança que foi vítima de um abuso, que um idoso que está sofrendo porque está sendo violentado pelo próprio filho, essas vítimas, elas são diferentes, elas precisam de um atendimento diferenciado. Por isso que vamos garantir, não só na capital, mas também essa estrutura especializada para municípios acima de 30 mil habitantes. Ok, se vai utilizar essa estrutura que já existe, e aí às vezes são estruturas até difíceis ainda hoje. Vamos aqui para Iranduba, que a delegacia é minúscula, está falando de uma região metropolitana. Mas, em contrapartida, tem o policial. A gente tem um déficit de policiais, em especial na Polícia Civil. Como mandar e formar equipes no interior dedicadas, especializadas, e quanto custaria fazer um novo concurso e manter essas equipes? Tem dinheiro para fazer o orçamento do Estado? Caio, o Estado do Amazonas teve um superávit de 6 bilhões durante a pandemia. E nós não vimos esses 6 bilhões serem aplicados dentro do que a população precisa. Hoje a população passa fome, a população sente medo. Então, como cuidar dessa população sem garantir a ela um programa para combater a fome, que é o nosso programa Amazonas Sem Fome, e um programa para combater a criminalidade, que é trabalhar com a nossa segurança. É preciso fazer investimento? Sim. A polícia está sucateada. Eu fui policial. Eu fiz plantão, as delegacias hoje estão fechadas à noite, a delegacia está fechada no final de semana. Isso é um absurdo, a população tem que estar em primeiro lugar. É preciso investir na segurança? Sim. Vai ter que gastar recurso público? Sim, porque são as nossas vidas. Hoje a população tem medo de sair porque está sendo assaltada dentro de ônibus. O Amazonas vive a vergonhosa taxa de ter a criminalidade aumentada, ou seja, as mortes violentas diminuíram no resto do Brasil e no Amazonas aumentou. Por quê? Por causa da falta de investimento na segurança do nosso estado. Precisamos reorganizar administrativamente essa estrutura. Policiais que hoje estão na atividade meio precisam se deslocar para a atividade fim, ou seja, para combater o crime na rua, mas precisamos sim contratar mais policiais, porque hoje a criminalidade ela está dominando as nossas comunidades, dominando os municípios do interior e a polícia está perdendo essa guerra. Pela Constituição, a senhora menciona um trecho no seu plano de governo que é interessante, que é o compartilhamento da responsabilidade da segurança pública. Só que a Constituição é muito clara de dizer que isso é uma atribuição do Estado e da União. O que significa para a senhora repartir essa responsabilidade? E aí eu lembro que os municípios, por exemplo, mal conseguem ter uma guarda municipal ali eficiente, dando conta de estruturas do município, para guardar estruturas do município. O que fazer? Então, o que a senhora quer dizer com essa divisão de responsabilidades? Perfeito, Caio. A nossa Constituição, ela define que o policiamento das fronteiras é feito pelo governo federal, ou seja, Polícia Federal. Então, nós precisamos trabalhar de forma conjunta e compartilhar essas atribuições, porque o que nós vivemos recentemente com a morte do indigenista, pela ausência hoje de uma estrutura federal fazendo o policiamento das nossas fronteiras. Então, eu como governadora vou cobrar do governo federal que o governo federal cumpra esse policiamento das fronteiras e vamos colocar a nossa estrutura do Estado também para trabalhar em parceria com essa estrutura. Então, nós vamos compartilhar essa defesa do nosso território, essa defesa da nossa população, mas precisamos trazer o governo federal para ele assumir a responsabilidade que ele tem. Mas qual seria a parte prática da Guarda Municipal nesse planejamento que a senhora faz? Todo o papel. As guardas municipais, elas estão ali dentro das comunidades. A Guarda Municipal, que é uma força de atendimento dentro dos municípios, precisa estar linkada com as delegacias.
Essa guarda precisa trazer uma ocorrência para a delegacia e trabalhar em parceria com a delegacia. O plano de governo da senhora prevê recriar a Secretaria de Esportes, a senhora mencionou isso aqui, e também criar 2 centros de treinamentos nas zonas norte e leste de Manaus. Existem inúmeros espaços subaproveitados, como aqueles que foram construídos na época da Copa do Mundo. E aí eu lembro de estádios, Centro de Treinamento Carlos Amit, e temos o Ismael Benigno ali na zona oeste de Manaus. São belos exemplos. Será que realmente é preciso construir ou reaproveitar isso que já existe? Não seria melhor poupar o recurso público nesse caso? Tudo que puder ser aproveitado é perfeito, porque ali você economiza o gasto público. Agora, a nossa população, ela cresceu para as zonas norte e leste da cidade. Então, quando eu falo em construir uma estrutura na zona norte, uma estrutura na zona leste, eu não vejo isso como um gasto de dinheiro público. Eu vejo como um investimento no povo da zona leste e da zona norte, que hoje estão totalmente esquecidos de políticas que levem desenvolvimento para essas regiões tão importantes do nosso estado e da nossa cidade de Manaus. Hoje, a população precisa garantir para a juventude esperança e levar projetos de esporte com centro de treinamento para a Zona Leste, um centro de treinamento para a Zona Norte, eu enxergo como investimento no ser humano. Na educação, a senhora fala na ampliação das escolas de tempo integral. Quantas a senhora pretende construir e qual o valor vai investir nessa ampliação? Hoje nós temos que esse projeto, ele é um projeto financiado, certo? Escolas que custaram entre 10 e 20 milhões. Isso é um planejamento a médio e longo prazo, e a curto prazo vamos fazer aquilo que eu te disse, utilizar as estruturas já existentes para garantir o contraturno dos alunos já de forma imediata. Nem toda escola tem uma estrutura para garantir contraturno. Algumas das escolas que nós estamos fazendo o levantamento, que podem, nesse contraturno, colocar as crianças para fazerem esporte, um atendimento odontológico. E o importante disso é que você garante alimentação para esse jovem, para essa criança, durante todo o dia. A médio prazo, a ampliação dessas escolas, tanto na capital como no interior do estado. Isso é preciso porque tudo que eu tenho é graças à educação. Nós estamos num partido, o PDT é um partido que defende a educação, tem a linha de Brizola, que foi quem idealizou, junto com Darcy Ribeiro, as escolas de tempo integral. E não apenas colocar essa criança para estar ali ocupando o seu tempo, mas principalmente a qualidade desse tempo. Vamos colocar aulas de inglês, aula de robótica, curso pré-vestibular, para garantir que o filho do rico que pode fazer uma robótica, o filho do pobre também vai ter o mesmo direito. Todos nós somos iguais, todos nós precisamos ter oportunidades. Eu cheguei a ser juíza, defensora pública, porque tive a oportunidade de estudar. E essa oportunidade é a oportunidade que eu quero para todos os filhos do Amazonas, concorrer de igual para igual, com reforço de português e matemática, aulas de inglês, para capacitar, inclusive, Caio, a nossa população para o desenvolvimento do projeto turístico que nós estamos trazendo dentro do nosso plano de governo. Nosso povo vai precisar falar inglês, aproveitar os venezuelanos que estão aqui no nosso estado para aulas de espanhol, gerar uma nova geração de alunos que vão estar ali realmente com um ensino de qualidade. Após esse reaproveitamento de espaços, a senhora teria ideia de quantas escolas o seu governo pretende construir? Nós temos um planejamento para garantir um set para cada município e garantir dentro da cidade de Manaus, nas zonas mais populosas, de acordo com a proporção dessa população, e nas zonas menos populosas, pelo menos um set em cada região. Qual seria o custo disso? Porque é um volume significativo. Seriam 61 escolas do interior de tempo integral. Sim, para mim, é como eu lhe digo, isso não é custo, isso é investimento. É um investimento necessário na educação. Hoje, os sets custaram em torno de 10, 20 milhões, construção de cada
cada um desses prédios. Nós temos aí, para garantir a educação, muito desse recurso sequer vai sair do orçamento do Estado. Eu tenho um planejamento, um projeto de habitação que nós estamos trazendo recursos de investimento internacional. Para garantir a educação das nossas crianças, eu vou atrás de investimento no Brasil, no exterior, em todos os lugares, porque a educação do nosso povo é prioridade. Essas prioridades precisam ser tratadas com a necessidade e com a importância que elas merecem. Então, se disser que gastar 10 milhões para construir um SET é algo significativo, hoje eu vejo, nós vimos no aniversário de Manaus, o Estado do Amazonas transferindo 500 milhões para a prefeitura, voltado para a mobilidade, para a reforma de viadutos, para a reforma de paradas, sendo que a gente tem que analisar o que é prioridade para o nosso Estado. A senhora fala em apoiar a ampliação do Polo Digital de Manaus para municípios do Estado. Como fazer isso, dadas as dificuldades que a gente tem? Vamos lá. Dificuldades de infraestrutura de transporte, dificuldade de comunicação. Não dá para levar um polo digital para o interior se não tem internet de qualidade para lá. Qual o empresário se sentiria à vontade para investir? Essa é a primeira parte da pergunta. Como fazer isso? E já estamos com todo um planejamento para levar internet para os nossos municípios e temos conversado com o Polo Digital que tem ações que querem ir para o interior, mas que hoje não tem esse apoio. O Estado, não é que o Estado vai levar o Polo Digital, o Estado vai apoiar o Polo Digital a chegar até esses municípios. Ali naquele elefante branco da cidade universitária, vamos construir um polo tecnológico para desenvolver tecnologia para o nosso estado, tecnologia para a nossa realidade local e também tecnologia para o resto do mundo, mostrando que aqui dentro da Amazônia, no Amazonas, nós temos pessoas qualificadas, pessoas que sabem produzir. Bora estabelecer aqui um paralelo para a gente fazer essa segunda parte da pergunta. Vamos lembrar da verba de P&D que nos últimos 10 anos aí a gente vai falar da casa de 10 bilhões de reais. Essa verba pode ser investida nesse segmento que a senhora menciona agora há pouco, como internet, com a facilitar a vida de empreendedores do polo digital. Não seria o caso de estabelecer, junto com a esfera federal, junto com o governo federal, o que é prioridade, de fato, para esse tipo de investimento? E aí, para que a gente tenha até resultados, porque aqui conversando, que exemplo prático tivemos nos últimos anos de investimento da verba de P&D na nossa sociedade? O que a gente lembra disso, por exemplo? Hoje a gente tem que trabalhar as parcerias, Caio. A gente percebe que o Estado ele se isolou como se o governo fosse autossuficiente. Nós precisamos trazer a responsabilidade do governo federal e trabalhar essa parceria com a iniciativa privada. Nós temos hoje inúmeros institutos de tecnologia que são da iniciativa privada e aplicam a verba de P&D. Essa verba pode ser conversada com o Estado para um planejamento dos municípios que receberão esses recursos. A senhora vai conversar com a Suframa? Com certeza, com todos. A Suframa precisa interagir com o governo estadual. Nós precisamos trazer todos os parceiros, órgãos do governo federal. O importante é o desenvolvimento do Estado. Caminhando para o fim da nossa entrevista, candidata, na cultura a senhora pretende criar a Casa do Folclore. A história do folclore é secular. A criação do festival, a gente vai lembrar aí dos anos 50, lá na Praça General Osório. Quem a senhora consultou para pensar nesse projeto, elaborar esse projeto? E seria uma Casa do Folclore um espaço para o turista? Seria uma forma da população ter acesso e até mesmo quem pratica o folclore, quem gosta do folclore, saber que ali pode encontrar uma estrutura para atuar e manter essa tradição viva? Essa casa ela foi pensada para todos os nossos grupos folclóricos, para atrair os nossos grupos do interior e ter essa interação da cultura no nosso estado. A cultura precisa se desenvolver, os grupos folclóricos precisam ter um espaço onde eles vão planejar, onde eles vão se apresentar e ter essa interação com todo o estado.
A partir do momento que a gente traz esses grupos para interagir, nós estamos fortalecendo festas tradicionais em cada município. Por que que hoje Parintins tem uma grande desenvoltura com a cultura, com o desenvolvimento da festa dos bois? Precisamos que outros municípios também cresçam, outros municípios também tenham essa força da cultura e nós vamos incentivar isso. A Casa do Folclore está sendo trabalhada para ter um investimento. Eu ainda não fiz o planejamento do real valor para essa casa, mas essa casa, como eu sempre digo, não é uma casa construída, nós já temos estruturas. Nós temos ali na Bola da Suframa uma estrutura maravilhosa que precisa agregar a nossa cultura. A senhora menciona um plano estratégico na economia do seu plano de governo, que é a Zona Franca Forte. Isso não lembra programas semelhantes que a gente já teve aqui, como Zona Franca Verde, Terceiro Ciclo, programas que foram descontinuados? Qual vai ser a diferença do Zona Franca Forte para esses outros projetos que eu citei aqui, por exemplo? Perfeito. Esses projetos foram descontinuados porque foram criados de cima para baixo. Não foram criados ouvindo a realidade de cada município. Então, nós estamos começando da forma correta, trabalhando de baixo para cima. Esse é o grande diferencial. E o Zona Franca Forte, ele traz investimentos, como a gente já conversou, de atrair investidores internacionais, investidores do resto do nosso Brasil, para fortalecer a Zona Franca do nosso estado e garantir também a industrialização que chegue nos nossos municípios do interior. Perfeito. A senhora propõe programas habitacionais na capital e no interior. Qual é o déficit habitacional da capital e do interior que a senhora tem em mãos? E quantas milhares de casas seriam necessárias para diminuir, pelo menos em 50%, essa dificuldade que é enfrentada por todos os estados brasileiros? E qual o valor desse investimento? Hoje a gente tem aqui na capital um déficit habitacional. Tivemos ali uma ação feita no Monte Oreb, por exemplo, que só ali foram 2.000 famílias que saíram da ocupação com a promessa de ter uma habitação. E até hoje essas famílias não foram contempladas com uma solução definitiva de moradia. No interior do estado, nós temos pequenos projetos trabalhando os investimentos do governo federal e não temos hoje nada preparado pelo governo do estado. Não podemos ficar reféns e dependendo apenas de projetos do governo federal. Por isso que vamos trabalhar essa construção de casas ecológicas para trazer investimento internacional. A senhora mencionou a Vila Sustentável, que está dentro do escopo do seu projeto. Quanto vai custar? Qual é o investimento que vai ser feito nisso? Isso depende de cada vila. Nós temos vilas que serão feitas nos municípios do interior e cada vila vai ter um percentual de residências que serão construídas. Então, você tem várias vilas, umas maiores, outras menores, com investimento internacional, que vai trazer ali, não vai afogar, não vai sobrecarregar os recursos do nosso estado e garantir que essa população vai ter um investimento real na sua moradia digna. E voltando para a tua pergunta, quando você fala de projetos que estão dando certo, eu quero falar para a população que um dos maiores erros dos gestores é você descontinuar projetos que estão ajudando a população. Eu não tenho nenhuma vaidade de querer dizer que algo é exclusivamente meu. Tudo que for bom para o povo vai ser continuado. Como, por exemplo, hoje muitos me perguntam sobre o auxílio permanente. A população está passando fome, então, quando assumir, vamos manter o auxílio permanente. Estamos fazendo um estudo para ampliar esse auxílio, para garantir o básico para a nossa população que está passando fome. Projetos de moradia que estão em andamento serão continuados. Tudo que for positivo para o nosso povo, eu vou dar continuidade. Tudo que não for algo positivo será afastado. E vamos garantir, assim, o desenvolvimento do nosso estado, garantindo que o que é bom vai continuar. E muitas vezes o que for bom, nós vamos inclusive ampliar, porque quem merece a política pública
é a população. Nós precisamos ter em mente de que eu, como servidora pública, eu, como juíza, fui servidora pública, servi o povo. Como policial, servi o povo. Como defensora, estou servindo ao povo. Como governadora, vou continuar fazendo o que eu fiz a minha vida toda, servir ao povo. Última pergunta, candidata. A senhora fala em melhorar o Porto de Manaus. A senhora sabe de quem é legitimamente a responsabilidade do Porto de Manaus e o que o Estado pode fazer por aquela região em que pouco ele tem poder de ação? A gente percebe que ali foi muita briga, muita discussão com relação à legitimidade, com contratos de concessão e que acabaram dificultando o domínio do próprio Estado daquela região. Agora, eu te adianto que hoje nós temos uma gestão que realmente não tem cuidado do porto. Um exemplo é que vai chegar agora a temporada de navios e o Porto de Manaus não está preparado para receber os navios de turistas que chegarão aqui no estado. Então, independente se nós temos ali uma concessão, se nós temos uma parceria com o município, o Estado precisa ser facilitador e o Estado precisa ser parceiro. Tudo que for dentro do nosso estado, na cidade de Manaus ou em qualquer município do interior, o governo do estado será parceiro e irá fazer funcionar, porque precisamos de um porto que a nossa população tenha ali dignidade e que a gente tenha uma estrutura para receber os navios que chegarão na nossa cidade e que precisam de uma estrutura para poder aportar. Perfeito. Chegamos ao momento em que a senhora pode olhar para a câmera e falar com o seu eleitor, seu possível eleitor, com o nosso internauta, falar sobre a sua experiência profissional, até a sua experiência como integrante de um poder executivo que já participou, a possibilidade de falar diretamente com esse público e dizer o que pretende fazer caso seja eleito. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, de dizer que venho da justiça, fui juíza, fui policial, sou defensora pública e acredito que precisamos avançar com as políticas do nosso estado. Estou indignada com que vemos que os nossos governantes não estão colocando o dinheiro do povo no lugar que deve ser investido, que o recurso está indo para situações que não são situações que vão melhorar a vida da população. Por isso que eu coloco a minha história de vida, a minha experiência para trabalhar, para desenvolver o nosso estado numa gestão técnica, numa gestão planejada, mas principalmente numa gestão sensível com a dor do nosso povo que hoje está passando fome, o nosso povo que sente medo. Então, preciso do apoio, precisamos, nas eleições, fazer a transformação do nosso estado, mostrar que o Amazonas é grande, que o Amazonas é rico e que o povo está pobre. Já chega de tanto sofrimento, de falta de desenvolvimento por governos que passaram, governadores, senadores que já passaram, já foram governador, já foi senador, já foi prefeito, todos já tiveram a chance de desenvolver o nosso estado e não desenvolveram. Chegou a hora de um Amazonas por oportunidades. Por isso que eu peço o teu voto. Eu peço que no dia da eleição, Carol 12 é o número que vai transformar a história do nosso Amazonas e nós vamos colocar o Amazonas no mapa do Brasil, do tamanho que o Amazonas merece, no mapa internacional para atrair recursos, investimentos, turistas e nós amazonenses, porque eu sou amazonense e assim como você, assim como todos que vêm e moram aqui no nosso estado e merecemos e queremos um Amazonas de oportunidades, um Amazonas de riqueza, um Amazonas grande para todos nós. Muito obrigada. E não se esqueça, no dia 2 de outubro, vote 12. É Carol 12. Obrigado, candidata. Obrigado mesmo por ter reservado um espaço na agenda, ter vindo aqui com a gente. Lhe agradeço. Volte mais vezes assim que trouxer mais novidades a respeito da sua candidatura. Lhe agradeço mesmo. Eu que agradeço.
A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, que é o Portal Real Time 1. Meu muito obrigado mesmo. Eu conversei com Carol Braz, ela que é candidata ao governo do Amazonas pelo PDT. Até uma próxima oportunidade.